É isso. Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer a leitura breve de uma passagem do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, intitulado Filhos Pródigos. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Isso está em Lucas, capítulo 15, versículo 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Então, eu vou pedir para que vocês, aí onde estiverem, busquem uma posição confortável para realizarmos a prece, que levemos nosso pensamento a Deus, agradeçamos por mais esta oportunidade de estarmos refletindo sobre essa doutrina de Jesus Cristo, essa doutrina consoladora, essa doutrina de amor, de paz. Agradecer por esta semana que estamos tendo, pelas oportunidades que nos são apresentadas, pelas dificuldades que nos auxiliam no crescimento, pelas alegrias que nos vêm aliviar os momentos e nos trazer um pouco de paz, de conforto. Pedimos que fluidifiquem as águas dos lares das pessoas que aqui estão, que limpem as energias dos ambientes, que auxiliem a nossa palestrante da noite de hoje, para que ela possa transmitir a mensagem que cada um de nós aqui necessita. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Adriana, à vontade. Olá, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Todos conseguem me ouvir e me ver? A gente sempre precisa checar, né? Essas novas tecnologias. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui de novo, mais uma vez com vocês, dessa vez ao vivo, né? Embora estejamos longe fisicamente, mas estamos todos unidos em sentimento e em pensamento. Essa noite, então, a gente vai estar fazendo uma reflexão sobre a parábola do filho pródigo, que em alguns materiais de estudo espírita também é chamada da parábola dos dois filhos. Porque nessa parábola, Jesus apresenta para a gente um pai, que simboliza Deus, e esse pai tem dois filhos. Então, vários estudiosos do espiritismo vão dizer que é importante também a gente fazer uma análise sobre a figura do filho mais velho e não somente do filho pródigo, porque essa parábola e nessa descrição que Jesus faz para a gente desse filho mais velho, também existem muitas informações, uma riqueza de informações que nos permitem reflexões bastante profundas sobre a nossa conduta, sobre a nossa postura diante da vida e diante do Evangelho de Jesus. Então, essa parábola ela é apresentada para a gente no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, dos versículos 11 a 32. E essa parábola começa dizendo: Um certo homem tinha dois filhos.
E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: que quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe-o, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cerrado, e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então, essa parábola, ela é bastante extensa e ela traz para a gente muitos detalhes que na nossa sociedade hoje, no tempo que a gente vive, pode não ter tanto significado. Só que a gente precisa lembrar que apesar da mensagem que Jesus trouxe para nós ser uma mensagem atemporal e universal, porque ele veio nos revelar a parte da lei divina, ele precisou falar de acordo com o tempo e os costumes daquela época, até para garantir que as pessoas para quem ele estava falando naquele momento compreendessem a riqueza dos seus ensinamentos presentes nos mínimos detalhes. Então, Jesus falou para uma sociedade judaica que vivia com base na agricultura. Então, nessa parábola, existem vários detalhes que são importantes para a gente aprofundar a interpretação, mas que por causa do tempo eu não vou conseguir me aprofundar tanto. Então, já de início fica a recomendação para quem quiser conhecer outras interpretações mais aprofundadas. Tem várias palestras na internet, tem vários livros que fazem o estudo desses detalhes que são bastante característicos daquela sociedade em que Jesus viveu. De toda forma, Jesus começa essa parábola, essa história, através de uma linguagem alegórica que tem um fundamento moral, nos apresentando uma informação bastante chocante e surpreendente. Porque ele vai dizer que o filho mais novo do pai pede ao pai a sua parte na herança, enquanto o pai ainda está vivo. Então, todos nós que somos filhos, nós temos direito a receber a herança dos nossos pais e, atualmente, também das nossas mães, depois que eles desencarnam, depois que eles passam pela morte do corpo físico.
Então, quando o filho mais novo chega para o pai e pede a sua parte da herança, ele está demonstrando um grande desrespeito pelo pai, um grande desrespeito pela instituição da família, que naquela sociedade em que Jesus viveu tinha uma importância muito grande. E ele passa por cima também da hierarquia natural da família. Porque como ele era o irmão mais novo, na falta do pai, era o irmão mais velho que deveria cuidar do patrimônio da família. E a história fica ainda mais surpreendente, porque a gente espera que esse pai vá reagir de maneira agressiva, de maneira punitiva, que vai negar o pedido do filho. Só que Jesus nos diz que o pai atende a esse pedido de forma solícita e com boa vontade. E aí Allan Kardec vai dizer para a gente, lá no 2º capítulo da Gênese, que a providência divina é a solicitude de Deus para com os seus filhos. É a boa vontade com que Deus age com todos nós, que somos espíritos, seus filhos. E, além disso, esse pai da parábola, além de não se opor ao pedido do filho, ele ainda divide a fazenda, ele divide a propriedade de maneira equânime, revelando a infinita justiça divina. E aí os espíritos vão dizer para a gente que o conceito de justiça é o respeito ao direito de cada um de nós. Então, mesmo que o filho mais velho não tivesse requisitado a sua parte da herança, por justiça, o pai dividiu a propriedade entre eles dois, uma vez que eles dois eram os seus herdeiros. Então, esse pai, ele encara essa escolha do filho de requerer a sua parte na herança enquanto ele ainda estava vivo, como um acontecimento natural. E os espíritos nos dizem que a sabedoria divina está na liberdade que Deus nos dá para que nós possamos ter o mérito das nossas obras, de acordo com a nossa maturidade e o nosso discernimento no nosso momento atual, no nosso estágio evolutivo atual. E, não por acaso, esse filho que requer a sua parte da herança é o filho mais novo, que é menos experiente e que tem menos discernimento para poder administrar os recursos que o pai lhe concedeu, que são simbolizados na fazenda, mas que não significam somente os patrimônios materiais. Como o próprio Emmanuel falou nessa leitura inicial, todos os recursos que Deus nos confia, sejam eles materiais ou não, fazem parte desse patrimônio. E a gente pode dizer que o nosso corpo físico é o primeiro e talvez o mais importante patrimônio que Deus nos concede para nós que estamos reencarnados. Então, o nosso corpo físico é um instrumento de evolução importantíssimo que Deus concedeu a cada um de nós na sua infinita misericórdia, para que a gente possa vivenciar as experiências que são necessárias para o nosso aprendizado espiritual e para que assim a gente possa evoluir. Os espíritos vão nos dizer que o objetivo da nossa encarnação é que a gente possa progredir. Então, o corpo físico, embora não seja a coisa mais importante da nossa vida, é um instrumento bastante importante que nós precisamos cuidar e que nós precisamos manter saudável. E todos os recursos que a gente utiliza para manter o nosso corpo físico saudável, o ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, todos os alimentos que nós utilizamos para manter o nosso corpo físico são provenientes da natureza. Então, também são recursos que Deus nos concede gratuitamente na sua infinita misericórdia. Emmanuel tem uma mensagem em que ele diz que o tempo em que nós estamos encarnados é como se fosse um combustível que Deus nos concede, em quantidade limitada, para que a gente utilize para nos iluminarmos. E aí ele nos questiona, como nós estamos utilizando esse tempo da nossa reencarnação? Para fazermos luz para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor? Ou nós estamos desperdiçando esse combustível? E todos os outros talentos que Emmanuel citou na mensagem do início, a nossa inteligência, a nossa criatividade, a força física, que nós podemos e devemos, temos a responsabilidade de administrar bem. O acesso ao Evangelho de Jesus e o acesso à doutrina espírita também são recursos que Deus nos concede. Também faz parte desse patrimônio de que todos nós somos herdeiros, embora nós não sejamos donos dessas coisas. Então, se a gente for lá para o fim da parábola, o pai diz, agora ao filho mais velho,
que todas as minhas coisas são tuas. Porque como Deus criou o universo, na sua parte material e imaterial, tudo lhe pertence. Mas como nós somos seus filhos, ele nos empresta para o nosso usufruto, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa progredir enquanto estamos encarnados ou não. E aí o filho, então, ele ajunta todos esses recursos, vai para terras longínquas e os desperdiça vivendo dissolutamente. Por isso que ele é chamado de filho pródigo, porque o pródigo é aquele que é gastador, é aquele que é esbanjador. E nesse versículo, Jesus está chamando a nossa atenção para quando nós escolhemos voluntariamente nos afastarmos da lei divina, nos afastarmos dos ensinamentos morais que Jesus veio trazer para a gente. No mundo que a gente vive, essa escolha de ir para terras longínquas, de nos afastarmos dessa orientação moral que Jesus trouxe para nós, é muito fácil. E, num primeiro momento, nos parece uma boa ideia. Porque a nossa sociedade, ela valoriza as coisas materiais e o individualismo. Então, para que a gente seja bem-sucedido aos olhos do mundo material, nós precisamos acumular riquezas e a gente pode e deve fazer tudo o que é necessário para a gente se dar bem. Passar os outros para trás, tirar a vida física das pessoas, roubar a riqueza material delas. E Deus, em nenhum momento, se opõe a essa nossa conduta, como o pai não se opôs a essa escolha do filho mais novo, do filho pródigo. Porque ele respeita as nossas escolhas e ele nos dá essa liberdade. Porque passando por essas experiências, a gente sempre aprende alguma coisa que contribui para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Só que quando a gente desperdiça e despreza esses recursos que Deus nos concede, não só os recursos materiais, mas principalmente os recursos espirituais, nós estamos perdendo oportunidades de aprendizado e de crescimento, o que nos leva a uma situação de fome e de carência materiais, mas principalmente espirituais, assim como aquela que o filho pródigo vivenciou. Dostoiévski é um escritor russo que não era cristão e não era espírita, mas ele diz que dentro de cada um de nós existe um vazio do tamanho de Deus. E com isso ele quer dizer que todos nós precisamos preencher esse vazio com Deus, que é imaterial, e com as coisas que são divinas, porque a nossa essência é divina. Nós somos seres espirituais, nós somos seres imateriais. Então, a gente não consegue preencher esse vazio e satisfazer essa fome e carência espirituais com dinheiro, com poder, com sexo, com álcool, porque o que preenche esse vazio, que é do tamanho exato de Deus, são as coisas divinas, são as coisas espirituais. E, além disso, todo abuso gera uma falta e, portanto, leva à necessidade de restabelecer o equilíbrio das leis divinas. Então, as leis divinas que governam o universo na sua parte material e imaterial, elas pressupõem ordem, elas pressupõem harmonia e equilíbrio. Quando a gente escolhe se afastar da lei divina, ou quando a gente pratica abusos vivendo dissolutamente, assim como o filho pródigo, a gente perturba esse equilíbrio das leis divinas. Então, é natural que nós tenhamos a responsabilidade de reestabelecer esse equilíbrio. E aí Leon Denis vai dizer para a gente que a dor é um mecanismo divino de reestabelecimento desse equilíbrio universal. E as aflições, o sofrimento, as dores pelas quais a gente passa, nada mais são do que consequências das nossas escolhas individuais ou coletivas. O filho, e não é uma punição de Deus. O filho pródigo pediu a herança para o pai que ainda estava vivo e o pai concedeu. Ele escolheu se afastar da casa do pai e viver dissolutamente e o pai não se opôs. Então ele chegou nessa condição de fome e carência espirituais não por causa das circunstâncias externas, mas por causa das escolhas que ele fez no passado. Da mesma forma que as escolhas que nós fazemos hoje na nossa vida vão determinar o futuro, o nosso futuro,
porque elas são consequências daquilo que a gente escolhe hoje, da conduta que nós damos para a nossa vida atualmente. E nisso consiste também a infinita justiça de Deus, porque tudo o que ele permite que aconteça com a gente, sejam aflições, sejam situações de felicidade, de abundância, de bem-estar, são consequência das nossas escolhas no passado. E mais importante do que isso, se ele nos permite passar por essas situações de aflição, é porque existe um fim bom, porque Deus também é infinitamente bom. Nada do que ele faz é sem propósito, é sem utilidade. E esse objetivo, ele é sempre para que nós nos tornemos melhor, ele é sempre para que o universo se melhore. Então, quando a gente está diante de uma situação de dor, de aflição, de dificuldade, nós precisamos refletir qual é o objetivo da dor na nossa vida. E a doutrina espírita vem nos dizer que a dor funciona como um despertador, como um alerta, como um chamamento da qual Deus se utiliza para nos avisar que nós estamos nos afastando da sua lei. Quando a gente escolhe se afastar da lei divina, nós estamos indo contra a nossa própria essência espiritual. E é como se a gente fizesse uma ferida nessa nossa natureza espiritual. E aí, quando a gente comete erros sucessivamente, nos afastando dessa lei divina, que os espíritos dizem que é a única verdadeira para a nossa felicidade, é como se a gente fosse aprofundando essa ferida e a gente comete esses erros em várias encarnações diferentes. Essa ferida vai ficando cada vez mais profunda até o momento que ela começa a doer. Como Deus é infinitamente bom e amoroso, ele não gosta de nos ver sofrendo. Ele não quer nos ver sofrendo. Então, a dor é a forma pela qual ele se utiliza para a gente parar e a gente repensar a nossa conduta para que a gente escolha mudar de direção. A nossa evolução, ela se dá pelo amor e para o amor. Então, a dor, ela nos faz mudar de direção, para que a gente volte para a nossa rota, para que a gente volte a seguir a lei divina, que é o que vai nos levar à nossa verdadeira felicidade, que é a nossa felicidade espiritual. Então, a dor é aquilo que nos permite cair em si, assim como aconteceu com o filho pródigo. E esse processo de cair em si consiste em uma tomada de consciência do nosso atual estado espiritual. É quando a gente se responsabiliza pela nossa condição atual, porque a gente entende que ela é consequência das nossas escolhas individuais. E esse processo de responsabilização não é a gente se culpar por aquilo que a gente está vivenciando, por essa dificuldade ou por essa aflição que está acontecendo com a gente no momento. Mas é exatamente a gente ter a maturidade de assumir a nossa parte, a nossa cota de responsabilidade na nossa situação atual. E isso não é um processo fácil, né? A gente vem aqui, faz uma palestra, fala bonitinho, parece que é muito fácil. Mas não é. Exatamente porque a gente precisa admitir para a gente mesmo que nós erramos, que nós nos afastamos da lei divina. Só que a gente não pode esquecer que essa lei divina, ela está dentro de nós. Então, por mais que a gente erre, por mais que a gente cometa indignidades, em algum momento ela vai vibrar dentro de nós. E a gente vai conseguir tomar essa consciência. A gente vai conseguir se responsabilizar pelos nossos atos. Deus nos criou para que a gente consiga progredir, para que a gente consiga acessar essa lei divina que está na nossa consciência, compreendê-la e vivenciá-la. Então, ele está o tempo todo nos auxiliando a tomar essa consciência, a cairmos em si. E quando a gente se vê diante da dificuldade, a gente pode e deve recorrer à prece, que é um instrumento importantíssimo, que nos permite entrar em sintonia tanto com a espiritualidade superior, que está ao nosso redor, fazendo a parte deles, nos intuindo, nos protegendo, torcendo para que a gente tenha sucesso nesse nosso processo de tomada de consciência e de autoaperfeiçoamento, e a gente entra em sintonia com Deus e com o seu amor. Então, a prece, ela é poderosíssima para nos ajudar nesse processo de cair em si e de tomada de consciência.
Quando a gente consegue fazer isso, a gente compreende a nossa existência espiritual e a gente compreende o nosso destino espiritual, que é aquela condição de iluminação, de virtuosidade e de felicidade que Jesus já alcançou e que ele veio apresentar para a gente com o nome de Reino de Deus, aonde o bem e o amor divino existem em abundância, assim como a casa do Pai. Então, quando o filho pródigo cai em si, toma consciência da sua condição e se responsabiliza por ela, ele se lembra que na casa do pai, os trabalhadores, os empregados viviam em abundância. Que dirá ele que é filho? E aí, então, quando a gente toma consciência dessa nossa condição e do nosso destino espiritual, a gente consegue mobilizar a nossa vontade e a nossa disposição para que a gente retorne à casa do Pai. Então, quando nós queremos intimamente e sinceramente retornar à casa do Pai, para que a gente alcance essa condição do reino de Deus, esse é o primeiro passo, é o primeiro sinal de transformação moral na nossa vida e na vida do filho pródigo. Só que só a vontade não basta, porque a gente precisa aliar esse desejo de melhoria à ação. E o filho pródigo, antes de agir, ele planeja, ele pensa de que forma ele vai fazer para que ele volte à casa do pai. E aí é interessante a gente perceber que ele começa pensando: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Então, quando o filho pródigo pensa que ele precisa se levantar, é porque ele já se identificou caído. E isso é muito importante nesse nosso processo de reerguimento, nesse nosso processo de retorno à casa do Pai. Porque ele não conseguiria se levantar se ele não admitisse para ele mesmo que ele estava caído. Então, depois que a gente toma consciência da nossa condição e a gente assume a responsabilidade por ela, é importante a gente fazer uma reflexão para que a gente identifique o que na nossa conduta nos levou a essa condição de dor, de aflição, de sentimento, de sofrimento. Então, a gente precisa entender que nós erramos, que nós ofendemos as outras pessoas da mesma forma que elas nos ofendem, que nós escolhemos nos afastar da lei divina e que isso nos faz cair. Porque quando a gente identifica essas limitações, essas dificuldades, essas tentações que ainda existem dentro de todos nós, a gente está exercitando a nossa humildade, que é talvez a virtude mais importante que nós precisamos aprender e que Jesus vivenciou em todos os aspectos da sua vida. Só que ser humilde não é somente a gente identificar as nossas dificuldades e as nossas limitações, porque nesse processo, para que a gente possa se reerguer e voltar à casa do Pai, é importante também a gente conhecer as nossas pequenas virtudes, porque elas existem. Nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, só que nós não somos mais completamente simples, ignorantes e inexperientes, porque nós já estamos vivendo em um planeta de provas e expiações que já se encaminha para a transição à regeneração. Nós que estamos aqui hoje, nós escolhemos voluntariamente dedicar um tempo do nosso dia para escutar e refletir sobre o Evangelho. Então, alguma coisa a gente já aprendeu. E é importante a gente identificar também essas pequenas virtudes que existem dentro de nós, para que a gente possa traçar estratégias para a gente se levantar e para a gente voltar à casa do Pai. Quando a gente conhece até onde a gente dá conta de fazer, a gente consegue traçar estratégias que são viáveis, que são possíveis de ser executadas, porque do contrário, a gente se frustra. Então, todos os vícios, todas as paixões e limitações que existem cristalizados dentro de nós, eles não começaram desse tamanho. Eles se cristalizaram porque a gente foi escolhendo se afastar da lei divina e errar sucessivamente ao longo de uma encarnação e ao longo de diversas encarnações. Então, eu não posso querer de hoje para amanhã me tornar a pessoa mais virtuosa que encarnou na Terra depois de Jesus. Porque do mesmo jeito que o vício foi constituído aos poucos, as virtudes também precisam ser constituídas aos poucos. E essa é a filosofia, por exemplo, do grupo dos alcoólicos anônimos e dos narcóticos anônimos e todos esses grupos de reabilitação.
Para uma pessoa que é dependente química, e aí a dependência química tem uma base biológica também, além do aspecto espiritual, é muito difícil ela pensar que ela não vai beber nunca mais. Nós somos espíritos imortais, nós vamos viver eternamente. Então, nunca mais é muito tempo. Todo vício, toda paixão traz para a gente um prazer, mesmo que ele seja um prazer ilusório. Então, a gente pensar que nunca mais a gente vai se comportar dessa forma, ou no caso dos alcoólicos anônimos, nunca mais vai ingerir uma bebida alcoólica, a gente ainda não tem força para suportar todo esse tempo. Então, qual é a filosofia no AA? Eu vou evitar o primeiro gole só por hoje, porque hoje é um tempo mais curto, que eu consigo me esforçar e que eu consigo resistir a essa tentação. Amanhã é outro dia, eu vou ter dormido, eu vou estar descansada, então eu consigo evitar por mais um dia o primeiro gole. E nessa filosofia, existem pessoas que passam 20, 30 anos sem ingerir o primeiro gole. Então, ser humilde também é a gente identificar as nossas pequenas virtudes para que a gente consiga fazer esse planejamento de qual estratégia nós vamos adotar para que a gente consiga iniciar a nossa reabilitação. E aí, cada um tem a sua meta. E a cada vez que a gente consegue alcançar essas metas pequenas, isso nos fortalece e somando pequenas vitórias, a gente consegue chegar numa vitória grande. E é nesse processo que a gente vai fortalecendo as nossas virtudes, que já existem dentro de nós, na forma de uma sementinha, na forma de potencialidades na nossa consciência, na lei divina que está dentro de nós. Lá no livro Céu e Inferno, Allan Kardec vai dizer para a gente que para apagar os traços das nossas faltas e as suas consequências, são necessárias 3 etapas, ou 3 estágios, ou 3 processos. O primeiro deles é o arrependimento, que acontece quando a gente toma consciência da nossa condição e a gente assume a responsabilidade por ela. O segundo passo é um processo de expiação. E aí a palavra expiação significa uma ação para retirar a pureza que existe dentro de nós. Que é esse processo da gente buscar exercitar as nossas virtudes para que elas possam se fortalecer, para que elas possam se consolidar. Só que esse processo não é fácil, exatamente porque o mundo em que a gente vive valoriza tudo ao contrário daquilo que Jesus nos ensinou. Então, para ser virtuoso no dia de hoje, a gente precisa ter uma força moral muito grande. E isso representa um processo doloroso, isso representa, muitas vezes, um processo de sofrimento para nós. Só que também não basta a gente passar por esse processo doloroso pura e simplesmente. A gente precisa buscar extrair o ensinamento que essa situação aflitiva, que essa situação de dor significa na nossa vida. E quando a gente toma consciência e quando a gente se responsabiliza pela nossa condição, fica mais fácil a gente passar pela dor de forma humilde, de forma obediente e resignada. Allan Kardec vai dizer agora lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a obediência é a concordância da razão aos desígnios divinos e que a resignação é a concordância do sentimento aos desígnios divinos. E é muito interessante porque a primeira coisa que Allan Kardec nos apresenta na doutrina espírita, que é a resposta da primeira pergunta, do primeiro capítulo, do primeiro livro da codificação, é sobre Deus. E na sequência ele vai nos apresentar os atributos da divindade. Então, com isso, a doutrina espírita nos convida a mudar a concepção que nós temos de Deus. Porque quando a gente concebe, quando a gente confia que Deus é infinitamente justo, amoroso e misericordioso, toda a nossa vida muda de perspectiva, inclusive a dor. E isso nos auxilia a passar por ela de maneira obediente e de maneira resignada, buscando aprender aquilo que é necessário. E passar pela dor dessa forma é o que Allan Kardec também chama do bem sofrer, que é quando a gente procura fazer com que aquela experiência dolorosa nos ensine alguma coisa para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa progredir espiritualmente. E a terceira etapa do processo de apagar as nossas faltas e suas consequências é a reparação, que consiste exatamente nesse trabalho íntimo
de exercício e fortalecimento das nossas virtudes e no trabalho para fazer o bem para as outras pessoas. Porque esse processo de reparação, ele nos auxilia a anular o efeito das nossas faltas, porque nós estamos agindo no bem com outras pessoas, e geralmente as pessoas para quem a gente age no bem são aquelas que nós prejudicamos em outras ocasiões, porque a gente se afastou da lei divina, nos ajuda a destruir a causa das nossas faltas, porque nós fazemos um trabalho íntimo para superar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, e permite reabilitar a nossa consciência perante ela mesma. Porque muitas vezes as pessoas que a gente ofendeu, as pessoas que a gente magoou, já nos perdoaram, já não estão mais ofendidas, mas a nossa consciência ainda está machucada, ainda está maculada. Então a gente precisa fazer esse trabalho de reabilitação para que a nossa consciência fique tranquila, para que ela fique de acordo com a lei divina. E também porque quando a gente se afasta de Deus, ele não se ofende. Porque diferente de nós, ele não tem orgulho, ele não tem vaidade e, consequentemente, ele não tem por que nos punir pelo nosso afastamento. Deus, ele nos conhece melhor do que nós mesmos e ele sabe exatamente onde cada um de nós pode cair. Por isso que ele age com a gente com compaixão, porque ele nos compreende e ele nos ama do jeito que nós somos. Por mais que a gente erre, por mais hediondo que seja o crime que a gente cometa, Deus vai continuar nos amando infinitamente e ele nos ama a todos igualmente. E Deus também sabe que nós vamos acertar um dia, porque todos nós estamos submetidos à lei do progresso. Então, em algum momento, a gente vai encontrar essa lei divina na nossa consciência, a gente vai ter a força moral de colocá-la em prática, e é por isso que ele nos dá quantas chances forem necessárias. É por isso que ele é infinitamente misericordioso e nos recebe de braços abertos, com beijos e abraços, de maneira acolhedora, assim como o filho fez assim como o pai fez com o filho pródigo. E para nos receber dessa maneira, Deus não nos impõe nenhuma condição e ele não nos exige nada. Somente o que ele quer é que a gente escolha se levantar e que a gente deseje voltar para a casa do Pai e trabalhar na nossa reabilitação. Quando a gente escolhe fazer isso, Deus se alegra e nós entramos em comunhão com Ele, sentindo o fluxo do seu amor em nós. E esse sentimento de comunhão com Deus permite que a gente reestabeleça a nossa saúde espiritual. Faz com que a gente sacie aquela nossa fome e carência espiritual de maneira verdadeira, quando nós conseguimos ter esse sentimento íntimo e sincero de estar em comunhão com Ele, de trabalharmos no nosso autoconhecimento e no nosso autoaperfeiçoamento. Ainda no Evangelho de Lucas, Jesus vai dizer que o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o que nós precisamos fazer para que a gente consiga alcançar essa condição espiritual é termos a intenção sincera, é termos o sentimento verdadeiro e honesto de estarmos em comunhão com Ele. E é aí que entra o filho mais velho, o irmão do filho pródigo, porque apesar de ele ter escolhido ficar na casa do pai, ele está do lado de fora. E mesmo quando o irmão volta e o pai entra na casa para dar uma festa, porque tanto o pai quanto o filho se alegram pela volta do irmão mais novo, o filho mais velho continua nos arredores, indicando para a gente que ele não estava em comunhão com Deus de maneira sincera, de maneira verdadeira. E quando Jesus nos apresenta essa personalidade do filho mais velho, ele está nos alertando que a gente precisa se preocupar muito mais com a nossa transformação íntima no bem do que com as exterioridades. Esse filho mais velho que ficou na casa do pai, ele não tinha os mesmos interesses que o pai, porque ele não se alegrou com a volta do irmão, com a reunião da família, e ele não se alegrou porque o pai dele estava alegre com a volta do irmão. Então, o filho, ele tem os mesmos interesses do pai, coisa que não aconteceu com o irmão mais velho. Esse irmão mais velho, ele se comporta mais como um empregado, como um trabalhador, do que como filho,
porque ele tem interesses pessoais e ele quer uma recompensa por ele ter escolhido ficar na casa do pai. E aí os espíritos vão nos dizer que a mais meritória das virtudes é a caridade desinteressada, porque o nosso interesse pessoal, que é filho do orgulho e da vaidade, atrapalha a nossa comunhão com Deus e atrapalha esse processo da gente se melhorar e se aperfeiçoar intimamente. Emmanuel vai dizer que esse irmão mais velho se acha iluminado, mas na verdade ele é um cego, porque ele reclama que o pai nunca deu um cabrito para ele poder festejar com os amigos. Mas lá no início da parábola, o pai dividiu a fazenda entre ele e o irmão. Então ele tinha muito mais riqueza, muito mais bênçãos do que esse cabrito que ele estava reclamando, só que ele não conseguia perceber. Então ele personifica a avareza, que é o extremo oposto do esbanjamento, mas que é igualmente uma demonstração da ingratidão filial. E é interessante também porque antes de reclamar do cabrito, o irmão mais velho vai dizer para o pai: eis que te sirvo há tantos anos, cumprindo o teu mandamento. E aí é importante a gente refletir que a palavra mandamento, ela nos remete a uma obrigação, a uma imposição. Só que os mandamentos que Jesus nos ensinou, eles não têm esse sentido, porque os mandamentos que Jesus nos trouxe são um exercício consciente e espontâneo, voluntário das leis divinas, que são leis de amor. A gente não consegue amar nada e nem ninguém por obrigação ou por imposição. Nós precisamos compreender a importância da gente agir de acordo com essa lei de amor e escolher voluntariamente agir de acordo com ela. E é por isso que o aperfeiçoamento moral é a componente mais importante para o nosso avanço espiritual como um todo. Se esse mandamento do pai fosse uma imposição, ele teria imposto para o filho mais novo. Mas Deus não nos impõe, ele não nos cobra esse amor. Ele nos deixa a liberdade de fazer as escolhas que nós quisermos, mesmo que essa escolha signifique a gente ir para terras longínquas e a gente desperdiçar todos os recursos que ele nos concede na sua infinita misericórdia. Então, essa personalidade do filho mais velho traz para nós, que somos espíritas, que somos cristãos, que somos trabalhadores da seara do Cristo, nos mantermos permanentemente vigilantes, para que a gente não barganhe com Deus alguns privilégios, porque nós estamos voltando para sua casa, ou porque nós escolhemos ficar na sua casa, esperando que, quando a dificuldade vier, nós seremos privilegiados e nós seremos favorecidos. Quando a gente percebe, através da doutrina espírita, que a gente precisa agir no bem para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir avançar e alcançar a nossa felicidade espiritual, a gente precisa ficar muito atento para a gente não agir no bem, para a gente não vir aqui fazer um trabalho na casa espírita por interesse, para ganhar bônus hora, igual a gente costuma falar, né? A gente precisa se conscientizar que é importante agir no bem, agir de acordo com os ensinamentos de Jesus, porque essa é a coisa certa a fazer. Porque se fosse eu passando por aquela dificuldade, eu gostaria que alguém me ajudasse, que alguém me auxiliasse de maneira verdadeiramente caridosa e verdadeiramente desinteressada. Porque, como diz Emmanuel, se Deus nos ajudou para nós estarmos com Ele, é para que, junto com Ele, nós ajudemos aos outros, sem julgar, sem condenar, sem criticar, porque a gente viu o erro da outra pessoa, assim como o irmão mais velho viu o erro do filho pródigo, e achar que por causa disso aquela pessoa não é igualmente merecedora do amor, da misericórdia e das bênçãos divinas. Todos nós erramos, só que a gente erra de formas diferentes, e alguns erros nossos aparecem, outros não. Mas todos nós somos igualmente pecadores, assim como o filho pródigo, e merecemos não só essa segunda, né, mas todas as chances que Deus nos oferece, porque Ele nos ama infinitamente. E como disse Jesus ao doutor da lei, quando ele lhe questiona sobre o maior mandamento, o segundo mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos,
é igual ao primeiro, de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a gente não consegue amar a Deus verdadeiramente se nós não amamos ao próximo e não amamos a nós mesmos, e a gente não consegue nos amar verdadeiramente de forma humilde e amar ao próximo se não amamos a Deus. Então, eu desejo, sinceramente, que todos nós possamos ter discernimento, que a gente tenha essa força moral necessária para a gente cair em si, para a gente assumir a responsabilidade na nossa condição espiritual e para que a gente possa retornar à casa do Pai, porque todos nós estamos destinados a chegar lá. Muito obrigado pela atenção e boa noite.